Bom, no próximo dia 19 de maio, é o dia do defensor público. Essa categoria tão importante que presta tanto serviço, sobretudo à população mais pobre, população que não tem dinheiro para contratar um advogado e recorre à Defensoria Pública. Doutor Marcos Feitosa, que está aqui, é defensor. Tudo bem, doutor Marcos? Primeiro, antecipadamente, parabéns pelo dia do defensor público. E um dos temas que a Defensoria Pública está tratando neste, digamos assim, período que antecede o seu aniversário é um tema muito recorrente na sociedade: separação e divórcio. Quais os cuidados que a pessoa deve ter quando for fazer separação, divórcio? Qual é a diferença de um para o outro? Enfim, o que é que mudou na legislação? Quem é que tem direito ao quê? O que é que o senhor poderia falar sobre isso? Atenção você que está pretendendo, espero que isso não aconteça, mas você que está pretendendo se divorciar. Muita atenção agora. Bom dia, Fábio Henrique. Bom dia, telespectadores. Inicialmente, eu gostaria de agradecer pelo convite e, de fato, realmente o casal precisa tomar alguns cuidados. De início, eu quero registrar que o Instituto da Separação, desde 2010, pela Emenda Constitucional 66, ele deixou de existir. Hoje nós já temos o divórcio direto. Antes primeiro fazia a separação para depois fazer o converter em divórcio. Hoje já tem um divórcio direto. Hoje é divórcio direto. Nada obstante, o CPC de 2015, que com vigência do ano a partir de 2016, ele restabeleceu a separação, mas sim tem se entendido, prevaleceu o entendimento que nesse aspecto ele se revelou inconstitucional, haja vista que a emenda 66, como eu já falei, já tinha já extinguido esse tipo de instituto. Pois bem, e a diferença antes era exatamente isso, que a separação tinha o condão de romper a separação de corpos, de partilhar os bens, mas não rompia o vínculo matrimônio. Para ver se era para pensar, para ver se realmente era isso. Isso, e você poderia restabelecer, inclusive, o casamento, entendeu? Ou seja, uma simples petição. Agora nós já temos o divórcio. Então, quais são os cuidados? O primeiro cuidado e a primeira atenção que o casal deve ter seria com a escolha do regime de bens. Porque quando se divorcia, a gente casa, espera que quando se casa, que se viva por todos sempre amém. Mas, na verdade, nem sempre é assim, né? Que seja, e a máxima hoje é que seja infinito enquanto dure. Então, se chega ao divórcio, então as questões que normalmente são enfrentadas é a questão patrimonial, questão de guarda e de pensão alimentícia quando se tem filhos. Então, a questão patrimonial está vinculada a quê, inicialmente? A escolha do regime de bens, que nesse momento de casar, muitas vezes é desprezada. Ou seja, o amor tá grande. Exatamente. Mas não, vamos casar de qualquer jeito. Eu assino qualquer papel, todo documento, enfim, e não se atém às consequências da escolha do regime de bens, que inclusive tem um reflexo direto até no próprio direito sucessório, na hora que um deles vem a falecer. O regime de bens influencia se você terá direito à herança ou não. Então, veja só, são 4 regimes de bens que o Código Civil prevê, mas os 3 que normalmente são utilizados é o regime da comunhão universal, da comunhão parcial e da separação de bens. E qual é normalmente o regime que o casal opta na hora de celebrar o matrimônio? É o da comunhão parcial, por ser o mais simples, o convencional. Para a comunhão parcial, você se comunica, que é a linguagem jurídica, ou seja, você vai dividir o que adquirir após o casamento. Exatamente. Independente de quem comprou. Exatamente, mas essa é a questão que não é muito bem compreendida. Daqui para frente, o que o construir será dividido, mas nem tudo que se adquire durante o casamento é partilhado. Como, por exemplo, uma herança, o sogro morre, aí a esposa vai receber a herança. Enfim, essa herança é dela. Não tem mais sair, mas e aí aquela velha insistência. Mas quando ele morreu, ela estava na minha companhia, enfim, eu ainda estava casado, mas não dá direito à meação. Muito embora, isso que é o curioso, muito embora o casal não tenha direito à meação, caso se divorcie, mas se um outro vier a óbito, ele herda. Ele não é meeiro, mas tem direito a herdar aquele bem que foi fruto de herança. Então, essas são as consequências da escolha do regime de bens. E eu faço a insistência em tocar nesse regime da comunhão parcial, porque é o mais utilizado e é o menos compreendido, porque também
pensa-se, o que também gera meu não vai se comunicar porque é somente meu, mas não é bem assim. Não é absolutamente assim. Por exemplo, Fábio, vamos imaginar que você já tenha um apartamento antes de casar. Claro que se amanhã você for divorciar, espero que não, a sua esposa não teria direito à ameação. Mas os frutos e as benfeitorias desse bem, ela tem direito. Isso não é repassado. Como assim? Se esse apartamento eu colocar numa imobiliária para que possa servir de locação, o valor do aluguel terá que ser rateado, porque são frutos, e os frutos foram durante o casamento. E outro problema crucial é com relação aos bens financiados. Aquele bem que você tem através de financiamento, você comprou antes do casamento, mas ele está sendo pago durante o casamento. Então, como resolver esse problema? E aí? Então, enfim, as parcelas, e aqui o nosso tribunal ele tem entendido que o outro não é um entendimento prevalecente e não é de todos os tribunais da federação, mas o TJ de Sergipe tem entendido que o outro só terá direito à ameação das parcelas que forem quitadas naquele período. Doutor Marcos, esse é um assunto muito palpitante, mas deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Existe percentual definido para a pensão alimentícia? Muita gente, não, um filho é 10%, 12%, 15%. Há um percentual definido ou vai depender de cada caso, de cada circunstância e o juiz é que vai definir? Bastante pertinente a pergunta e realmente há uma incompreensão também nesse sentido. Ou seja, não existe percentual estabelecido e aí a gente vai se guiar pelo binômio, classicamente era o binômio necessidade e possibilidade, e hoje a gente já fala em necessidade, possibilidade e proporcionalidade, porque vamos pensar o seguinte, se fosse 10%, como a maioria das pessoas pensa, 10% por cada filho, e eu pergunto, se o cidadão tiver 11 filhos, ele fica no vermelho. Vai ficar devendo 10%. Ainda vai ficar, exato. Então, ou seja, e às vezes também eu tenho 2 filhos e eu recebo 20%. A minha vizinha tem um filho só e recebe 30%. Justamente porque cada caso é uma casa. Eu costumo dizer que cada caso é uma casa. A necessidade de um nem sempre é igual ao do outro. Então, não há lei nenhuma que estabeleça o percentual. E, além do mais, muitas vezes o percentual é mais generoso porque houve um acordo. Então, tudo isso deve ser esclarecido e deve ser investigado. Por que aquele percentual foi dado àquela pessoa? O assunto mais tratado pela Defensoria Pública é esse? Bem, na área de família, que eu também, além de ser defensor público de vara de família, eu também sou membro do núcleo do primeiro atendimento, ali na central de atendimento na Barão de Maruim, e o nosso núcleo é justamente pelas questões de família e sucessões. Então, na área de família, as ações, as maiores demandas são justamente divórcio e pensão alimentícia, principalmente o devedor de pensão alimentícia, que não é lendário, que é um instrumento que realmente funciona, é a prisão civil por ausência de pagamento de pensão. Então, aí varia de 30 de preso, 30 a 90 dias a pessoa pode ficar presa. Por exemplo, a partir de quanto tempo de débito? Um mês, 2 meses, 3 meses? Sim, veja só. Um mês já está devendo, já possibilita Vai depender do entendimento do juiz. Não, se você já tiver um mês, você já pode entrar com ação de cobrança. Agora, só autoriza a cobrança até os últimos 3 meses. Isso, inclusive, já é súmula do STJ. Ou seja, eu só posso cobrar pelo rito da prisão, porque eu posso cobrar pelo rito da penhora e eu posso cobrar até os 2 anos anteriores, porque a prescrição é de até os últimos 2 anos, mas pelo rito da prisão eu só posso executar até os 3 últimos meses, a partir do momento que eu dou entrada no processo. Mas eu aproveito para esclarecer o seguinte, a pessoa não se livra, o devedor da pensão não se livra pagando tão somente os últimos 3 meses. Como assim? Eu ingresso com a ação hoje, então está devendo 3 meses, mas aqueles meses que forem se vencendo no curso do processo, até que o devedor seja citado, até que ele efetive o pagamento, aqueles meses vão se acumulando. Ou seja, eu só me livro se eu pagar os 3 anteriores e os que se seguirem no curso do processo. O certo mesmo é o cara casar bem, não separar, não divorciar, para não ter nada de pensão, nem essa confusão toda. Perfeito. Doutor Marcos, muito obrigado pela sua vinda, pelos agradeço. Esclarecimentos aqui. Parabéns mais uma vez à Defensoria Pública do Estado de Sergipe pelo excelente trabalho que presta, sobretudo, como eu disse, ao povo que mais precisa. Muito obrigado a todos. Obrigado. Será dia 19, o dia da Defensoria Pública.